Salvar vidas é a prioridade máxima do governo do Estado de São Paulo. Mas sempre, desde que decretamos a quarentena, e o primeiro estado a fazer isso foi o Estado de São Paulo, sempre garantimos o funcionamento do maior número possível de atividades na economia do Estado de São Paulo. Economia que representa quase 40% da economia do país. Aqui em São Paulo nunca houve lockdown, que foi necessário em alguns países do mundo. Isso porque adotamos aqui as medidas certas, na hora certa, no momento correto e amparado pela ciência e pela medicina. Hoje vamos enunciar o Plano São Paulo, plano esse que a partir do dia 11, de forma gradual, heterogênea e segura, faremos a abertura da economia do Estado de São Paulo. Volto a repetir, sempre com o suporte da ciência e da medicina. Aqui, em São Paulo, nem a economia, nem a política se sobrepõem à instrução e à orientação da saúde e da medicina. Numa pandemia como essa, quem determina os nossos passos são a saúde e a medicina, a saúde e a ciência. E assim continuará a partir de 11 de maio, após o término da atual quarentena, que vai até o dia 10 de maio. Vamos levar em conta, sim, situações locais, regionais e setores que possam retornar à economia com as devidas medidas de proteção. Quero esclarecer aqui a prefeitas e prefeitos do interior do Estado de São Paulo, a legisladores, deputados federais, estaduais, vereadores e vereadoras, à sociedade civil como um todo, que até o dia 10 de maio não haverá nenhum movimento, nenhuma alteração no programa de quarentena em todo o Estado de São Paulo. E a obediência a essa quarentena deverá ser feita rigorosamente dentro daquilo que já estabeleceu o decreto do governo do Estado de São Paulo. A epidemia atinge de maneira diferente as regiões do nosso Estado. Hoje, nós já temos este levantamento processado e sendo avaliado pelo nosso Centro de Contingência do Covid-19. Portanto, os critérios da nova quarentena, daquilo que virá a partir do dia 11, serão diferenciados e de acordo com os dados científicos apurados em cada cidade e pelas regiões do Estado de São Paulo. Mas até 10 de maio, volto a dizer, nada muda. Vamos precisar de paciência, compreensão e respeito a essa orientação. Mas tudo vai passar, e vai passar se todos nós ajudarmos, contribuirmos e formos solidários. E vai passar com menos vítimas, com menos mortes e menos perdas para as famílias de São Paulo. Estabelecemos nesse planejamento que vocês verão na sequência, um projeto sólido, consistente e amparado na ciência, onde a curva epidemiológica e a capacidade de tratar os doentes estará sob controle em todas as regiões do Estado de São Paulo. É deste trabalho conjunto, do alto escalão do governo de São Paulo, com médicos, empresários, economistas e setores da sociedade civil, que nós definiremos gradualmente os protocolos para esta volta, repito, gradual, responsável e segura à normalidade econômica e da vida das pessoas, mas protegendo a sua saúde e as suas vidas. São Paulo não parou, ao contrário de informações falsas, mentirosas ou desavisadas que são colocadas na internet. Os setores de abastecimento, alimentação, comunicação social, construção civil, hotéis, petróleo e gás, produção agropecuária, produção industrial, saúde, segurança, setores de energia e transporte não foram fechados em nenhuma das quarentenas em São Paulo. Restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, serviços de alimentação foram orientados a funcionar em sistema de delivery e ou de drive-thru, e assim tem acontecido. Isso significa, amigos e amigos, 74% de toda a estrutura da economia do Estado de São Paulo. Para que fique claro e de maneira objetiva
como construímos com a ciência, com a medicina, com zelo e com eficiência o programa de quarentena em São Paulo. Ao dar essas informações de forma precisa e elencada, nós aqui podemos calar muitas das críticas injustas e muitas irresponsáveis que são dirigidas à quarentena no estado de São Paulo. A economia de São Paulo foi de fato reduzida em decorrência da doença e não em função da quarentena exclusivamente. O temor das pessoas é muito claro, por isso que mais de 50% delas estão em casa, porque respeitam a ciência e respeitam a vida. De nada adianta abrir o comércio e não ter quem compre, quem consuma, e ainda colocando em risco os seus funcionários. Tudo na hora certa, na forma certa e fundamentado na ciência e na medicina. Quero também fazer aqui, na qualidade de governador do estado de São Paulo, uma manifestação exatamente ao contrário daqueles que em São Paulo, neste final de semana prolongado, insistiram em fazer manifestações como se estivessem imunes ao vírus, sem máscaras, desrespeitando a orientação e a determinação da Prefeitura de São Paulo, já que aqui na capital de São Paulo é obrigatório o uso de máscara quando saírem de suas casas, e se tornaram defensores e amigos do vírus e inimigos da vida. Façam as suas manifestações de forma segura, pela internet. Nós não somos contra manifestações, vivemos num regime democrático, mas não sejam irresponsáveis em fazer isso nas ruas, nas avenidas de São Paulo e ainda tentando bloquear algumas avenidas e algumas ruas da nossa cidade. Quero dizer que orientei novamente o setor de segurança pública do estado de São Paulo e pedi ao Bruno Covas, prefeito da capital, que orientasse também os profissionais técnicos da CET para impedir qualquer fechamento de rua ou avenida em São Paulo, bloquear o direito de ir e vir, e principalmente na Avenida Paulista, que dá acesso a vários complexos hospitalares públicos e privados, é uma atividade que merece a reprovação do governo e da sociedade. Pessoas que agem desta maneira estão sabotando a saúde, sabotando os profissionais da saúde pública e da saúde privada. As medidas adotadas aqui em São Paulo, como na maioria dos estados brasileiros, por governadores e por prefeitos, têm ajudado a salvar vidas. E assim continuaremos, salvando vidas e protegendo as pessoas. Temos aqui o processo que vamos seguir nesse plano, porque o trabalho vai ser conduzido de uma forma colaborativa, transparente, envolvendo a saúde e a economia dentro do governo, mas também a sociedade e os grupos empresariais. Quais são os princípios desse plano? O primeiro princípio é a preservação de vidas como principal objetivo, com uma volta gradual e responsável à normalidade. Todas as decisões vão ser baseadas em dados, evidências e na ciência, como foram feitas até este momento. A pactuação será feita com a saúde, com o setor econômico e com a sociedade. A implementação será faseada, regionalizada e setorial. Isso só é permitido ser feito hoje, porque hoje temos os dados e tivemos essas semanas para preparar nosso sistema de saúde e também um acompanhamento no nível regionalizado e, em muitos casos, municipal. A mobilização é de toda a equipe de governo, pactuando protocolos com os setores da economia. Por isso que hoje temos aqui a presença de uma série de secretários que estão representando cada um desses setores da economia. Em hipótese alguma, nós faremos uma abertura desordenada, com flexibilização aleatória ou desrespeitando os critérios da saúde e da ciência. Com isso, os critérios que serão utilizados para essa retomada, nesse esforço conjunto nas próximas 2 semanas, eles consideram a preparação do sistema de saúde e também a preparação da sociedade e dos setores econômicos. Dentro do sistema de saúde, nós temos 3 principais critérios.
o acompanhamento da disseminação da doença, a capacidade do sistema de saúde e o monitoramento do vírus. Na parte econômica e para a preparação da sociedade, estaremos preparando protocolos setoriais de saúde, higiene no ambiente de trabalho, adaptados a cada setor e a cada ambiente econômico. E para isso que nós precisamos, estamos preparados para fazer toda a mobilização do governo para fazer esse diálogo setorial nas próximas 2 semanas. Com a sociedade, também precisamos de adesão da população às restrições sociais e o conhecimento sobre as medidas de higiene. E aqui já fica um agradecimento porque a sociedade está fazendo o nosso trabalho. Nós estamos mantendo o nível de isolamento entre 50% e 60%, como o secretário Guerma colocou aqui, sem medidas restritivas de lockdown total ou de confinamento completo, que foi o que foi feito em outros países que alcançaram níveis parecidos. Nós temos, secretário Meirelles sabe disso, 70% da economia girando e o governador pessoalmente listou todos os setores que estão abertos. Mas nós precisamos, por isso, entender e reconhecer que faremos uma abordagem regional, definição por região e cidade das medidas da retomada. Isso foi feito e é recomendado pela OMS, foi feito pela Alemanha, pelos Estados Unidos e será feito por São Paulo. Nosso objetivo é sermos aqui uma referência na retomada econômica e também na contenção da pandemia para o Brasil e para o mundo. A gente quer atender os setores com maior vulnerabilidade econômica, então vamos priorizar setores que têm maior vulnerabilidade e menor risco no ponto de vista do enfrentamento à pandemia, para que esses setores sejam retomados e acolhidos mais rapidamente, com esse trabalho que vai envolver praticamente todos os secretários de governo, na definição de protocolos, nessa interlocução inédita e bastante intensa nos próximos dias com a sociedade civil e com os setores econômicos. No dia 4, último passado, foi oficializada a plataforma de laboratórios para o diagnóstico do coronavírus. Naquele momento, nós tínhamos em torno de 17 mil exames aguardando a realização do RT-PCR. Nós imediatamente organizamos, nesse momento, 38 laboratórios. Desses 38, 12 já estão operando em capacidade máxima. Desses 17 mil, nós zeramos ontem, quer dizer, não existem mais 17 mil, e temos uma notícia melhor. Realizamos, desde o dia 9, 24 mil exames. Realizamos os 17 e batemos na casa dos 24 mil. Quer dizer, no dia 9 nós tínhamos o estado inteiro em torno de 11 mil testes feitos. Hoje nós temos 35,6 mil testes feitos.